Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Sempre bom cumprimentar, nunca sabemos a que hora do dia vocês vão ver esse vídeo. E hoje eu estou aqui com mais um convidado especial, que é o Antônio Abdala, Managing Partner do escritório Abdala e Landulfo Advogados. Vocês pensam que não se pode fazer transformação digital em escritório de advocacia? Engano de vocês, porque o escritório Abdala Landulfo é um exemplo de transformação digital. E é esse o papo que eu vou ter com o Antônio hoje. Antônio, antes de de você se apresentar, eu quero só dizer a todos que vão nos assistir que o Abdala Landulfo Advogados é referência nacional no setor de contencioso jurídico, em termos de resultado e qualidade. E vocês vão ver durante essa entrevista como vários prêmios aí de performance conferidos consistentemente ao longo dos clientes, que é o papo e a história que o Antônio vai contar. Antônio, muito obrigado por ter aceito esse convite. Prazer enorme ter você aqui hoje. Bom, na mesma linha, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Ricardo, por essa oportunidade. Um prazer e uma honra estar com você aqui hoje. A gente sempre teve uma pegada mesmo aí de tecnologia, de mudança, né? O escritório foi fundado em 1990. Eu não sou o fundador do escritório, outros três advogados o fundaram. Nenhum dos três estão hoje mais dentro do escritório, mas desde 1997 que eu entrei para esse escritório. Peguei um escritório que tinha ainda utilização de máquina de escrever, né, no escritório, lá naquela época. Como eu tinha uma história de tecnologia, eu consegui levar alguns equipamentos para esse escritório e em um mês a gente tinha uma rede local de 4 computadores com impressora em rede, tínhamos planilhas eletrônicas, que na época era o VBase, o processador de texto era o WordStar, e desde então a gente começou a trabalhar de uma forma mais com alicerces em tecnologia, né? A partir de 1997, eu comecei a comprar parcelas do escritório e hoje nós somos 5 sócios diretores. Atualmente somos 60 pessoas no escritório, entre 60 e 70 pessoas. Temos uma parte de contencioso muito forte, também temos uma parte de consultivo e estratégico, parte do trabalho em plataforma eletrônica de gestão de contencioso. Ao longo da conversa, a gente vai trazendo mais informações. Sem dúvida. É, eu estava lendo sobre o escritório e a partir de 2004 vocês iniciaram a digitalização, né? Hoje a gente fala que muitas empresas, né, têm que realmente digitalizar para começar, é o primeiro passo para a transformação digital, e vocês desde 2004 já estavam com esse processo. E aí, a partir daí, você estava em 2006 100% digital. Como é que criar essa cultura, de transformação digital e numa época que não se falava tanto em transformação digital? Como é que veio essa ideia e criar essa cultura? Uma curiosidade que a gente sempre tem é que duas palavrinhas falam muito alto: técnica, de qualidade de entrega, e custo. E quando você começa a olhar pela técnica, você começa a perceber que algumas atividades que você faz, elas podem ser feitas de uma forma diferente, mudando as pessoas que estão fazendo e mudando a forma como você faz. A gente tinha um volume de papel muito grande, a gente tinha um andar grande dentro do escritório, que eram aqueles arquivos de portas é, rotatórias, não é rotatórias, mas aquelas que se locomoveram, os arquivos eram gigantescos, para você achar os documentos não era fácil, o trabalho de armazenar também não era fácil, e com isso a gente começou a perceber que a gente tinha perda de qualidade na entrega, porque todo esse trabalho ele era manual. E a gente também começou a usar sistemas de gestão de processos, onde a gente conseguia já usar um pouco de tecnologia, os sistemas foram evoluindo ao longo dos anos, mas já começar a colocar textos ou peças ou imagens dos processos dentro do sistema de gestão de processos. Com isso, nós contratamos uma empresa, fizemos um trabalho duro, o primeiro momento foi muito difícil, essa empresa foi muito importante para a gente nesse momento.
deu um handicap, um suporte muito positivo para a gente. Com isso, a gente conseguiu fazer essa parte de começar a digitalizar os documentos, as peças processuais. Nós tivemos a oportunidade de... A gente não podia descartar, porque as informações eram segredo de justiça ou eram de sigilo das pessoas, e nós levamos todo esse material para destruição, e eu lembro que nós destruímos 8 toneladas de papel. Isso para um escritório de advocacia que não é assim tão grande. E depois nós começamos a ter acesso a essa informação digitalizada, principalmente imagem no começo, porque ainda não eram textos editáveis, porque não era assim tão comum você fazer o uso do texto, mas a gente usava as imagens, isso facilitava o trabalho, não só dos advogados, quanto dos sócios, quanto do financeiro, do operacional, e nós ficamos 2 anos nesse processo, e em 2006, 2007, nós já estávamos com os nossos processos todos digitalizados. Então, isso foi um pontapé inicial, e com o tempo, isso que era uma novidade, começou a ser uma realidade muito forte para a gente e que nos proporcionou outras oportunidades de transformação ainda dentro do negócio. E que outras transformações são essas? Ou seja, uma vez criada a semente plantada, deu frutos, aí vem outras ideias. Que outras ideias foram essas? E aí, assim, aí demorou mais tempo para as evoluções virem, né? Porque a digitalização era uma solução de mercado. O mercado tinha isso, não fomos nós que desenvolvemos. Mas como a gente já tinha os documentos todos digitalizados, não só não precisar de carregar processos ou ficar levando papel para um lado e para o outro, nós começamos a tentar utilizar o conteúdo desses documentos, né? Então, você começa a fazer uma gestão um pouco diferente daquele documento que você utiliza, né? Com isso, você consegue automatizar algumas tarefas. Ao longo do tempo, nós desenvolvemos alguns robôs que conseguiam interagir com esses documentos. Tinha aquela transformação de caractere gráfico para texto, que no começo não era assim tão bom, você tinha que tratar esse texto, mas você começava a recuperar informações dentro daquelas imagens iniciais que a gente tinha trabalhado. A gente gastou muito tempo para chegar uma sistemática que fosse efetiva, que tivesse qualidade de imagem para que a gente pudesse usar, e depois para que essas imagens pudessem ser transformadas em texto e a gente pudesse utilizar os textos que tinham dentro dos processos, né? Essa história dos robôs, muitas pessoas, né, muitos colaboradores dentro das empresas, né, pensam que os robôs vão tomar o trabalho deles, né? Então, há uma grande resistência falando de cultura, né? Uma grande resistência é, eu não quero fazer automação porque eu posso perder meu emprego. E aí você, desde 2006, 2007, quando você conta essa história, que vocês já começaram a partir daí desenvolver robôs. Como foi o convencimento, né, para os colaboradores, né, para as pessoas que trabalham no escritório, fazer olharem para a automação vendo como uma grande aliada ao futuro do escritório, ao invés de uma grande tomada de empregos, né? Melhor dizendo assim. Só uma correção aqui, Ricardo, é que a gente começou a trabalhar com robôs um pouco depois, né? Do Sim, 2006, 2007 foi a digitalização, a utilização da correto. sistemática, e depois é que vieram os robôs. Na realidade, a gente tinha no escritório, temos ainda uma área de advocacia de volume muito forte. E no volume, as questões são muito repetitivas, né? E as pessoas, quando estão fazendo esse trabalho, elas deixam de usar a capacidade plena que elas têm de usar aquela informação que foi trazida para elas. E uma outra questão também, que os clientes solicitam que nós atualizemos os sistemas deles, né, de cada um dos clientes. E cada sistema funciona de um jeito. E quando você tem uma pessoa fazendo essa atualização manual, no começo o resultado é muito bom, mas as pessoas cansam, o trabalho é repetitivo, né? Com isso, nós começamos a reduzir o trabalho dessas pessoas, né? Nessa tarefa manual e automatizada, nós conseguimos levar essas pessoas para fazer outros trabalhos dentro do escritório. Vale a pena dizer que depois que a gente começou a ter os nossos robôs de automação, nós aumentamos o número de pessoas dentro do escritório em função das carteiras e dos novos clientes que nós conseguimos começar a trabalhar para eles.
Então, mostrar para as pessoas que aquilo melhorava a vida delas e não concorria com elas foi um fator diferencial muito grande. Talvez, na época que nós fizemos, não tinha esse receio tão grande da perda de posições no mundo jurídico pela automação. Então, como talvez a gente chegou num momento anterior em que isso estava ainda nascendo, começando, nós conseguimos claramente mostrar para as pessoas o benefício para elas, né? Então, o tempo que elas gastavam fazendo esse trabalho manual, elas começaram a migrar para mais tempo em trabalhos intelectuais, o que elevou muito o nível das pessoas dentro do escritório. Tá? Ponto, muito legal. E um ponto importante para a gente, para eu chamar a atenção, é o seguinte: todas as empresas devem sempre ter em mente, né, que uma transformação digital você também precisa saber como é que você opera em caso de desastre, né? E principalmente o escritório de advocacia que lida com dados, né? E não me entenda mal que todas as empresas têm dados de clientes, Sim. mas principalmente a área jurídica, né? Imagina um escritório sem poder acordar no dia seguinte e não poder ter acesso ao sistema, ainda mais que está tudo digitalizado. Eu entendo que vocês também fizeram uma tremenda transformação digital, principalmente no plano de recuperação, né? Ou seja, olhar quais eram os ambientes, em quanto tempo eu levanto esse ambiente, se em caso de eu precisar e tiver que ativar um disaster recovery. Tá Uhum. certo? Sim. Nós tivemos uma experiência ruim num determinado momento, mas que fruto do trabalho que nós fizemos ao longo do nosso projeto de plano de continuidade de negócio, criamos um PCN dentro do escritório, chamamos a empresa que nos auxilia até hoje nessa prestação de serviços e pedimos para que eles desenhassem um plano de continuidade de negócio. Depois que esse plano estava desenhado, Ricardo, nós sentamos com eles, e aí eu me vali da minha experiência pretérita em processamento de dados, sentamos com eles e a minha pergunta mudou um pouquinho a forma da gente definir o nosso PCN. A minha pergunta era, nitidamente, os escritórios de advocacia viraram um alvo muito interessante para os hackers. Por quê? Se você quer saber as operações de M&A de uma determinada empresa, se essa empresa é uma empresa grande, você entrar nos computadores dessa empresa é muito mais difícil do que entrar no computador do escritório, porque os escritórios não têm tanta segurança ou tanta cultura de segurança, ou pelo menos não tinham, né, de cuidar da cibersegurança do jeito que as coisas são feitas hoje. Então, com isso, os escritórios viraram um alvo muito interessante para os hackers, né? E com isso, a nossa certeza era, não é que a gente acha que a gente vai ser invadido ou não. A questão é quando isso vai acontecer. E nesse momento, conversando com o pessoal da empresa que nos dá o suporte, a minha pergunta para eles foi: quanto tempo eu vou gastar para ficar de pé se acontecer uma invasão? Exatamente isso que você colocou. E isso mudou muito a diretriz do nosso esquema de backup e recovery das informações trabalhadas, né? Então, a gente preocupou muito mais, não que a gente não tenha preocupado com firewall, com proxies, com antivírus e uma série de outras coisas, mas a gente deu uma atenção muito grande para a questão de backup e restore das informações. E nós tivemos um episódio que aconteceu conosco num determinado dia, dentro do escritório, começaram a dar os pop daquelas janelinhas, daquelas telinhas vermelhas nos computadores, pedindo para que o escritório pagasse um resgate, né? Nós desligamos o nosso servidor na mão da tomada, né? Porque a gente percebeu que aquilo estava acontecendo, não tinha uma outra forma de fazer, desligamos tudo da tomada. Isso aconteceu numa sexta-feira pela manhã. Tá? E aí, a hora que veio o problema, estava lá, pague o resgate para que você tenha as suas informações, etc. Nisso, chamamos o pessoal da tecnologia, né? E avaliamos tudo o que tinha acontecido. E como a nossa preocupação era em quanto tempo eu fico de pé, a gente não teve uma preocupação diferente disso, porque era sexta-feira, eu precisava de colocar o sistema no ar, então a gente trabalhou nesse sentido. Conseguimos colocar o sistema todo no ar, restaurado na segunda-feira pela manhã. Ou seja, na segunda-feira, quando o pessoal do escritório voltou para o escritório para trabalhar, já estava tudo operacional. Nós tivemos uma perda pequena,
até porque a gente interrompeu isso num expediente de meio horário, mais o tempo de restore de tudo, né? Mas aprendemos muito com esse evento. Algumas características do evento nos chamaram a atenção, o que fez com que a gente mudasse, inclusive, o nome dos nossos diretórios de arquivos. A gente tinha lá direito financeiro, RH, diretoria, e hoje a gente não tem mais esses nomes. Os nomes são outros, são nomes codificados, porque a gente ficou com a nítida sensação de que quem entrou pesquisou primeiro esses nomes mais relevantes. E aí nós ajustamos o nosso curso do PCN, refizemos algumas alterações e uns 3 meses depois fomos invadidos de novo, né? Só que aí a gente conseguiu restabelecer em meio dia e 0 de perda, né? O que para a gente foi uma, uma, uma comprovação de que todo o trabalho que a gente fez, de todo o tempo e dinheiro que a gente dedicou para isso valeu a pena. Eu fico imaginando que se a gente tivesse ficado uma semana sem conseguir acessar os processos, as pastas, fazer as peças, eu acho que a gente não estaria vivo aqui hoje, sabe? E esse é um ponto muito importante, Antônio, porque quando eu falo com as empresas, é muito importante olhar a qualidade do seu backup, né, e saber se em quanto tempo você levanta, porque alguns backups podem levar muito tempo, Uhum. semanas até, e é isso que você falou, você ficar uma semana ou 2 semanas parado, hoje em dia é muito complicado, né? Então, É. você não conseguir, se você é uma empresa de saúde, não conseguir operar seus pacientes, se é uma empresa, um varejo, não conseguir fazer suas vendas, se você é um escritório de advocacia, não consegue atender seus clientes, é Cumprir seus bastante complicado. prazos. Não cumprir seus prazos, realmente. Olhando um pouco sobre clientes, né? Eu imagino que toda essa digitalização, vocês estão sempre focados no cliente para criar ou essas automações, os robôs, Uhum. o foco é na melhor jornada do cliente. Como é que é a jornada do cliente? Qual é o nível de satisfação dos seus clientes? Nós temos clientes que são muito, que têm uma transformação digital muito grande e temos clientes que não têm nenhuma transformação digital. Então, o importante, né? Os clientes que têm uma automação, que têm uma transformação digital muito grande, é difícil para a gente muitas vezes correr atrás deles, porque eles têm receita, né? Eles têm budget para isso, eles têm equipes especializadas nisso, coisa que nós não temos. Mas a gente sempre procura acompanhar o cliente, ver o que ele está fazendo e levar um pouco da nossa cultura, da nossa experiência e tentar mostrar para ele alguns pontos que poderiam ser pontos de melhoria, algumas outras questões que poderiam facilitar o trabalho que a gente faz para eles. Outros clientes, eles usam o nosso sistema para acompanhar os processos deles. Então, a gente tem que ter uma estrutura pronta para receber esse cliente, para que ele possa acompanhar ou controlar os processos que eles têm dentro do escritório, né? A gente leva, muitas vezes, algumas empresas em que a gente tem a oportunidade de atuar um conselho consultivo dessas empresas, a gente entra pela via do direito, mas a gente acaba sobressaindo pela via da tecnologia, porque a gente começa a levar para eles algumas vivências, algumas experiências, ou nossas, ou de outros clientes, mantidos sigilos, por óbvio, né, para mostrar para eles que o quanto que a tecnologia pode facilitar, o quanto a tecnologia pode ajudar, né? Então, assim, quem não tem nada, a gente tenta levar alguma coisa e apresentar. Quem tem muito, a gente tenta correr atrás para também não ficar perdido, né? Mas no meio do caminho, o Ricardo, a gente aprendeu a usar a tecnologia para a gente, para nós mesmos, né? E poder levar alguns serviços aos clientes que, em tese, eles não estariam esperando que nós fôssemos levar, né? Então, sim, a gente teve, são 30 anos de contencioso de volume, né? A gente aprendeu muito no contencioso de volume e, com isso, a gente desenvolveu uma plataforma de gestão de contencioso. E a gente tem alguns clientes hoje que a gente não cuida dos processos deles, mas a gente auxilia com essa nossa plataforma, essa nossa ferramenta, a fazer essa gestão de contencioso, entender o contencioso, ver onde que tem oportunidades, onde tem ameaças, algumas conclusões que a gente tira que conseguem melhorar efetivamente ou a qualidade da entrega que eles têm, ou efetivamente melhorar o resultado do próprio negócio. Porque você consegue, o jurídico hoje,
Antigamente o jurídico era um centro de custo, né? Hoje as pessoas entendem que o jurídico pode ser um centro de resultado. Então, o que o jurídico pode fazer para poder melhorar um resultado efetivo da empresa? Então, se eu tenho menos demandas, ou se eu tenho mais sucesso nas demandas que eu tenho, ou se eu consigo aproveitar informações de histórico de demandas para poder fazer alterações de contrato, onde eu vou melhorar o resultado da companhia, isso tem sido um trabalho muito interessante que a gente tem feito. Assim, é questão de agregar valor ao valor do cliente, né? Isso é muito importante. Acredito, Ricardo, quero crer que os nossos clientes, que a nossa trajetória do cliente esteja positiva, né? A gente tem sido demandado, nós temos sido demandados para esses tipos de trabalho, trabalhos consultivos, trabalhos estratégicos, isso tem sido muito interessante para a gente. Esse é um ponto muito importante da jornada do cliente e Uhum. como criar valor, né? Porque hoje eu vejo as empresas que têm sucesso, elas focam no cliente. E como identificar valor, né? E isso que você falou é muito importante. Você criou uma plataforma, mas de que maneira essa gestão do contencioso eu consigo aí trazer serviços que podem trazer o resultado? Então vem muito aquela história do que a gente usa do Digital e Digital, né? Do Digital é como é que você transforma os seus processos internos com automação, com digitalização, para que você fique mais efetivo. E o Digital é como é que o mercado te vê, né? Então, como é que você muda o seu modelo de negócios, como é que você faz a transformação desse modelo de negócio para que você consiga ser relevante no mercado. E aí o cliente pode ver valor, ou seja, a sua jornada é menos cansativa e traz valor, como você falou, né? Benefícios financeiros para a empresa. E aí eu te pergunto, a jornada de inovação, né? Porque a todo tempo você tem que estar olhando o cliente e falar assim, bom, isso é uma potencial inovação, uma coisa nova que a gente pode fazer e trazer valor. Como é que é a jornada de inovação dentro de um escritório de advocacia, principalmente esse, que tem um viés tecnológico e sempre voltado a pensar fora da caixa e trazer valor para o cliente? Olha, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo. Hoje isso é difícil porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E a gente também precisa de ter um pouco de inteligência na hora de interpretar essa quantidade de informação que chega para a gente, né? Eu não vou me lembrar o nome do filósofo agora, mas se no meio do caminho eu lembrar, eu falo. Mas ele disse que a cada 30 anos as coisas acontecem de novo. Não necessariamente elas são novas, mas as pessoas já não mais se lembram delas. Então, muito do que hoje é vendido como inovação não necessariamente é uma inovação. Talvez seja hoje por uma grande massa que na época original ela não foi. Ou por ser mais acessível, ou por ter um custo diferenciado, ou por ter mais players no mercado que entregam, né? Então, acho que a gente tem que entender exatamente o que é inovação, o que é disrupção e o que é repetição, né? Às vezes alguma coisa foi muito boa num determinado momento, só que aquilo não implementou. Mas não que aquilo hoje seja novidade. Alguns poucos implementaram, alguns com sucesso, outros não, né? Mas hoje você tem uma oportunidade de escalar esse sucesso para mais pessoas. Então, primeiro, é, antecipar as necessidades do cliente, né? De tudo que você vive, de tudo que você tem de experiência, e eu acho que nisso aí a vivência, a experiência tem um peso muito grande, né? Então, você entender, olha, alguma pessoa viveu isso, teve esse resultado, esse aqui pode ir pelo mesmo caminho, então a gente já vai evitar que comece dessa forma, já vamos sugerir começar de outra forma. Então, você vai fazendo esse acompanhamento com as mudanças de mercado e como isso interfere em empresas de portos diferentes. Nós temos esse privilégio, eu acho, porque a gente consegue equalizar essas demandas. Primeiro, porque o pequeno, que é uma coisa muito artesanal, às vezes um grande, que é uma coisa muito massificada, as perspectivas são diferentes, mas sempre uma vai agregar a outra, né? Então, ficar atento. Acompanhar mercado. De novo, não é fácil acompanhar mercado pela quantidade de coisas, e hoje, principalmente, pela velocidade com que isso acontece, né? Então, assim, nós não temos dentro do escritório uma área de inovação.
mas nós temos reuniões da diretoria e dos demais sócios, onde a gente sempre procura trazer alguma coisa que a gente viu ou alguma experiência que a gente viveu e que ela pode ser explorada. Hoje existe muita questão das startups, que é muito forte. Uma das principais vantagens de uma startup é ela identificar uma dor e levar uma solução para essa dor. Eu acho que se isso tiver no seu DNA corriqueiro, do dia a dia, de identificar a dor do seu cliente, no caso, não uma dor de mercado necessariamente, mas você conseguir identificar a dor do seu cliente, né? Seja por causa de um volume muito grande de depósitos recursais que não foram levantados, ou porque existe um volume muito grande de ações trabalhistas pedindo hora extra, ou porque existe muita ação não reconhecendo uma determinada tecnologia de cartão de crédito. Então, se você ficar, né, acompanhando e fazer estudos, se você tem que fazer estudos, né, você tem que conhecer a técnica jurídica, porque você não pode ir contrário à técnica jurídica, você não pode ir contrário à legislação. Então, assim, é um misto de você fazer apostas, né, de você fazer alguns testes e de você estar muito atento a tudo que está acontecendo e tentar conjugar tudo isso. Não é fácil, né? Na inovação existem dois grandes tipos, né? Os inovadores e os seguidores, né? Ser inovador é muito caro, é muito trabalhoso e tem um dispêndio muito grande para isso, né? É difícil você ser inovador, mas é importante que você, no mínimo, seja seguidor, né? Porque eu falo que se você for um bom seguidor, você vai ter alguns lampejos de inovação. Então, você vai conseguir criar algumas coisas em alguns momentos e que isso vai poder te trazer alguns benefícios, né? Falando, ó, pegando o gancho no nisso que você acabou de dizer, né, a gente vê aí algumas tendências, né? Eu sempre falo isso, né, que o gestor ele tem que olhar um pouco, né, obviamente, para a gestão, né, e um pouco para as tendências, né? E a gente vê uma tendência, né, falando de NFTs e metaverso, né, que o metaverso aparece ser uma grande tendência que precisa aí ser analisada. E a gente vê algumas indústrias, né, o setor imobiliário, né, a indústria dos imóveis tokenizando aí as escrituras em NFTs. A gente vê artigos, né, ou publicações falando sobre atuação de cambistas em ingressos para jogos de futebol ou shows. Então, como é que a gente coloca NFTs e blockchain para evitar esse tipo de fraude ou de venda ilegal? E aí eu te pergunto, né? A gente tem toda a história da lei da LGPD e aí a área jurídica, né? Ou seja, o blockchain, o NFTs, é uma tendência também do setor jurídico, ou seja, nós vamos migrar os processos para essa tecnologia? Ó, eu sou uma pessoa, assim, muitas vezes algumas pessoas que me conhecem me chamam de apocalíptico, porque eu trago algumas visões que são um pouco esperadas no mercado. Mas dentro do meu feeling pessoal, Ricardo, eu acho que o blockchain e as NFTs, elas precisam ainda de evoluir um pouco, sabe? Eu acho que é uma boa ideia, eu acho que elas trazem alguns benefícios e algumas facilidades, mas eu acho que a insegurança que vem junto com elas hoje, ou pelo menos uma definição de segurança para esses ambientes novos, eles precisam ainda de evoluir um pouco, né? Não é o fato hoje de um banco já aceitar pagamentos com Bitcoin que ele está anuindo com essa mudança ou com que velocidade isso vai acontecer, né? Eu acho que algumas tecnologias vêm e elas vêm com um determinado espectro. E, com o tempo, esse espectro que era o target, ele muda um pouco e aquilo acaba virando uma infraestrutura, um suporte para uma outra coisa que vai vir daquilo. E eu acho, sim, não sou contra, não é isso, mas eu ainda acho que NFTs, metaverso, blockchain ainda precisa de um pouco de evolução. Eu acho que tem muita gente trazendo isso uma intensidade muito grande, porque isso é uma inovação e isso é necessário que venha com toda essa intensidade. Porque você precisa de desenvolver, você precisa de escalar até para entender o real potencial daquilo que vai acontecer, né? Agora, acho que essas tecnologias ainda precisam de um pouco de uma
de uma evolução ainda para ficar mais claro o que vai ser feito, porque hoje a gente vê muito, mas e aí, qual é o objetivo? Ah, pode ser isso, pode ser isso, podem ser várias coisas, mas eu acho que a gente precisa ainda de ter um horizonte um pouco mais definido, algumas regras um pouco mais estruturadas, para que isso possa deslanchar. E eu não sei se vai deslanchar na linha que eles estão hoje. Eu acho que vai ter uma mudança de curso nisso daí, sabe? Mas efetivo, funcionando e tendo lastro, né, e tendo reconhecimento, eu acho que são ferramentas fantásticas e elas vão agregar muito, né? O importante, por exemplo, falando do metaverso, é você testar, né? Ou seja, é sempre importante você ter uma estratégia, saber se aquela tecnologia adequa à sua estratégia, porque tem alguns C-levels que tenho conversado, eles falam, cara, hoje o metaverso eu não olho, mas eu olho blockchain. Eu não olho isso, mas olho aquilo. Então é importante você testar, né? E ter até certo budget para você investir. E como você falou, usar startups também é uma boa opção, porque elas testam rápido, analisam uma dor e trazem uma solução para aquela dor. Então isso é muito importante. E pelo que eu entendi, vocês usam a inovação aberta, né? Ou seja, trabalhar com as startups para tentar trazer ideias para o mundo jurídico ou não? Vocês. Há um tempo atrás, nós tínhamos 3 programadores dentro do escritório. Mas o mercado de desenvolvedores ficou muito concorrido, ficou muito caro, né, para nós, escritórios, principalmente do meu porte, manter esses programadores dentro do escritório. Lembro de um caso específico de um deles que recebeu uma proposta para trabalhar como programador COBOL. Você que foi IBM, você sabe muito bem da linguagem COBOL, né? A linguagem comercial muito usada. E ele recebeu uma proposta para ser contratado CLT para ganhar R$ 60.000 por uma empresa de Belo Horizonte, que é o chamado Vale do Silício, ali no bairro São Pedro, em Belo Horizonte. Eu falei, puxa vida, como que eu vou competir num mercado onde um programador COBOL está sendo cotado a R$ 60.000 por mês de seletista? Chamamos os parceiros de tecnologia, conversamos com eles e começamos a dividir esses trabalhos com eles, né? Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho dentro dessas empresas e, num segundo momento, a gente começou a trabalhar com algumas startups, né? Algumas não numa intensidade muito grande, Ricardo, realmente a intensidade não era assim muito grande, mas nós tivemos algumas oportunidades e tivemos até alguns resultados que nós trouxemos para o escritório com relação a isso. Hoje, a gente dá muito suporte a muita startup, dá muita assessoria, principalmente hoje no ramo de pet shop, legal e área desportiva, né, em que a gente consegue dar um suporte muito bom para eles. Mas a gente atua como consultor em outras, a gente contrata serviços e a gente experimenta serviços de outras, né? Não falo que a gente tem uma inovação aberta, no sentido tão amplo. O meu escritório é pequeno, Ricardo, não é um escritório assim tão grande, mas a gente busca todas essas questões de mercados que podem trazer esses resultados para a gente. E eu posso te contar um resultado que a gente teve, que o fato do escritório atuar nacionalmente, e eu tenho OAB em todos os estados e no Distrito Federal hoje no Brasil, por causa do volume de processos que nós temos, e a gente peticiona e faz protocolo em todos os estados. E a gente usa um token para poder fazer os protocolos. E por questão de segurança, todas as publicações são feitas em nome de uma única pessoa dentro do escritório, para que a gente não corra risco de perder prazo, uma comunicação de ato processual. Com isso, a gente tem os tokens dentro do escritório. Então, as pessoas iam fazer um protocolo de uma petição, ia lá na secretaria, retirava o token, fazia o protocolo e voltava, né? E aí veio a pandemia. E a pandemia, as pessoas estavam todas em home office. E qual seria a solução? As pessoas levarem o token para casa. Aí eu falei, a chance disso acontecer é zero. A gente não vai permitir que uma pessoa pegue o token daquele responsável por assinar as petições e levar para casa, porque está levando a vida da pessoa para a casa dele, né? Então, com isso, a gente chamou uma das empresas próximas a gente e desenvolvemos uma outra plataforma que a gente chama de token seguro, que é
Hoje o token fica no servidor, desde a pandemia a gente implementou isso muito rápido, a gente só usou ferramentas de mercado. Eu acho que a ideia foi melhor do que a tecnologia, porque a tecnologia não foi nenhuma tecnologia nova. Então, o token fica espetado no servidor do escritório, em Belo Horizonte, em São Paulo. As pessoas startam uma sessão, acessam o token através dessa sessão, gravamos log de tudo. É uma política de que é tudo proibido, você só acessa aquilo que é liberado, então a gente tem controle absoluto, a gente sabe tudo que a pessoa fez, e mais, a senha do token quem fornece é a própria plataforma. Então a pessoa entra, usa o serviço, ainda temos dificuldades, que a gente não consegue fazer isso simultâneo, né? A gente só consegue um acesso de cada vez. Mas a gente escalonou horários dentro do escritório. Hoje o escritório é menor, o volume de peticionamento é menor do que era no passado, mas hoje a gente não tem risco, tipo com relação a LGPD ou cibersegurança ou a questão de informação de outras pessoas que poderiam estar tendo acesso a informações particulares daquele que é o responsável para poder fazer as assinaturas e protocolos das peças dos processos do escritório. Veja, vocês que estavam digitalizados e sempre pensando em automação e digitalização desde 2006, mesmo assim na pandemia teve que pensar num novo modelo de negócios ou, né, mudar os seus processos para que vocês, né, continuassem de acordo com a lei e conseguissem continuar operando. E com a Então, veja aí segurança necessária, né? e com a segurança necessária, bem colocado. Muito legal. Deixa eu perguntar, vocês usam inteligência artificial nos processos? Bom, eu vou te dar de novo a minha opinião sobre esse tema. Inteligência artificial, muita gente fala que faz, mas efetivamente o que eu vejo mais é automação, Ricardo, sabe? Eu não vejo a hora que você vai ver os produtos que estão sendo ofertados, são poucos os que, na minha opinião, são efetivamente inteligência artificial. A gente tem muitos algoritmos, a gente tem muitas procs, a gente tem muitas questões que são utilizadas, né? Então, assim, a questão de automação a gente usa muito. Algumas automações são muito simples, outras automações são bem sofisticadas, né? Mas eu não reputo que elas sejam inteligência artificial. Eu acho que para que você tenha uma inteligência artificial, você tem que ter um pouco mais, você precisa de ter um processo efetivo de aprendizado daquele software que está sendo entregue, que senão ele é um mero repetidor ou ele é um testador de rotinas diferentes, né? Então, hoje, dentro do escritório, a gente tem sim a parte de automação, que a gente aposta muito, a gente investe muito, mas a parte de inteligência artificial, propriamente dita, nós não temos dentro do escritório. Conheço alguns escritórios que têm, conheço alguns produtos de mercado que eu acho extremamente interessantes e relevantes e usam esse processo efetivo do aprendizado do software para que ele tenha a sua inteligência artificial. Legal. E uma pergunta sobre concorrentes, né? Como é que você analisa os concorrentes? Porque hoje em dia a gente fala que tem empresas que estão até fazendo parcerias, né, com os concorrentes para quê? Porque não conseguem entregar uma solução do começo ao fim, né? Então, determinada solução ou projeto, né, tem que ser entregue em parceria. E às vezes esses parceiros acabam sendo a própria concorrência. Eu já vi, Uhum, por exemplo, no agronegócio, que não tem o 5G nem o 4G, né, no campo, e eles formaram uma parceria com uma empresa de telefonia para justamente colocar a conexão no campo, né? Então, foram uhum. duas empresas concorrentes. Como é que é no escritório? Vocês analisam a concorrência, fazem parcerias para entregar projetos com concorrentes? Ou é um pouco mais separado, ou seja, o concorrente está lá e eu estou aqui e a gente analisa se a gente está competitivo, estamos relevantes. Como é que funciona a análise de concorrência na área jurídica? A pandemia mudou muito, né, a prestação de serviço jurídico, sabe, cara? Primeiro que o acesso ficou um pouco mais difícil, as contratações elas diminuíram, exceto para algumas áreas onde elas cresceram bastante, né? Mas a gente teve que aprender muito nesse novo momento, sabe? Então, o fato de estabelecer parcerias, a gente tem parcerias hoje com os nossos parceiros de tecnologia, com os nossos parceiros de software, né? Mas eles não são concorrentes, são efetivamente parceiros e a gente faz coisas juntos, né? Trabalhos juntos e a gente troca experiências.
Dentro da área jurídica, o que a gente começou a entender foi que ou você é um escritório grande e você consegue atender todas as áreas, ou você vai precisar de estabelecer parcerias para que você consiga fazer entregas em áreas específicas que você não faz. Então, por exemplo, meu escritório não trabalha com ambiental, mas eu não tenho nenhuma restrição e já fizemos trabalhos onde a gente leva o que a gente chama de sócio de serviço, né? Um sócio de serviço para poder atender aquele projeto especificamente, sabe? Então, é uma parceria inclusive regulada pela própria OAB e que a gente consegue estabelecer bem a participação desse sócio naquele serviço, como que aquilo vai ser feito. E a gente percebeu também que hoje é muito importante que a gente tenha essas parcerias bem estabelecidas, porque elas, às vezes, é braço que você precisa, às vezes é know-how que você precisa, às vezes é capilaridade que você precisa. Então, essas necessidades fazem com que você tenha essas parcerias estratégicas com concorrentes, né? Agora, eu acho ainda que no mercado jurídico de escritórios, isso ainda é um tabu, sabe? Eu acho que existe uma reserva muito grande entre os escritórios, sabe? Eu acho que a parte da gestão do escritório ela está ficando muito mais aberta para todo mundo, mas a parte do core ela continua ainda bem fechada para algumas áreas específicas. Bacana. E aproveitando aí o seu viés apocalíptico, né? Qual que é a previsão aí dos próximos 2 anos para a área jurídica? Né? Que é a transformação? Quais serão as tendências, né, de transformação aí que você vê no horizonte? Olha, eu acho que ah, hoje o volume de processos que existe no Brasil é muito grande. E outra coisa, outro dado, eu acho que nenhum país no mundo tem o volume de processos que o Brasil tem. Outro dado é que o Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo junto. Isso traz uma tensão para mercado muito grande, né? Então, eu acho que há uma tendência é diminuir essa tensão, seja por diminuir o volume de demandas, seja por diminuir o número de situações em que você pode litigar. O Brasil é um país muito litigioso, né? Então, eu acho que isso vai passar por um processo de automação muito grande, muito forte, porque isso é necessário para esse mercado, né? Então, você vai ter os escritórios com a sua automação, os tribunais com as suas automações, as partes contrárias com as suas automações. Isso já é realidade hoje em vários tribunais, em vários escritórios, né? E eu acho que esse mercado é um mercado que tende a consolidar. Igual nós temos hoje 4, 5 companhias aéreas, nós temos 4, 5 bancos. Eu acho que nós vamos ter 4, 5 escritórios que vão cuidar de todo esse contencioso de volume, né? Eu não acho que o contencioso de volume vai acabar, mas a advocacia de volume vai diminuir muito, porque sem tecnologia você não vai conseguir fazer esse mercado rodar, né? O mercado caro, porque as empresas não conseguem pagar, o judiciário não consegue julgar, os escritórios não conseguem conduzir do jeito que tinha que conduzir. Então, é um mercado que, por natureza, os principais players não ganham, ninguém ganha. Então, eu não consigo entender como que um mercado desse sobrevive, né? Vai passar por mudança. Mas tem um player nesse mercado, que é o litigante de má-fé, que ele está nadando de braçada. Ele usa toda essa questão da dificuldade desses outros 3 players para poder tirar vantagem, né? Então, essa pessoa hoje é quem tem resultado positivo nesse mercado tão gigantesco. Então, isso tende a mudar. Então, eu acho que essa tecnologia ela é importante para regular esse mercado de alguma forma, né? Para que você tenha um mercado que seja efetivamente competitivo e que seja um ganha-ganha para todo mundo, né? O que hoje não é. E uma outra tendência que eu vejo é uma questão de uma aproximação do direito da pessoa comum, seja por utilização de metaverso, de legal design, visual law ou tokenização, apesar dessas palavras serem mais complexas, mas a prática do dia a dia é muito mais simples do que você rodar um juridiquês e tentar explicar alguma coisa, né? Explicar para uma pessoa o que são embargos de divergência,
para um leigo, talvez você gaste um tempo aí que ele não vai entender, e nesse mesmo tempo você já explicou o que é o metaverso, o que é a tokenização, e isso já foi. Porque você tem um lado prático da coisa, né? Você tem um lado teórico e o lado prático. Então, eu acho que isso também é uma tendência do judiciário, apesar de não achar que isso é novo, mas eu acho que no mundo jurídico isso vai acontecer. E também, Ricardo, eu acho que vai ter muita mudança na forma do jurídico propriamente dito, né? As empresas hoje não conseguem ter no seu portfólio lá 800 mil processos contra. Eles precisam de trabalhar isso de algum jeito, né? Essa questão de depósitos judiciais, essa questão de custas processuais, isso tudo são volumes muito grandes e que precisam ser cuidados e precisam ser tratados. Então, eu acho que vai ter aí uma inovação não necessariamente tecnológica, né? Com isso. Mas eu acho que o direito vai ter uma grande vantagem nesse momento de mudanças e inovação. Por quê? Transformação digital são duas palavras, né? Transformação e digital. Digital você vai fazer tecnologia, mas a transformação você só vai fazer com pessoas. Então, a importância de você ter essa cultura, de você ter esse espírito inovador, esse espírito de fazer com que as pessoas aprendam o quanto aquilo é bom para elas e não necessariamente bom só para o negócio ou só para o cliente, né? E criar as oportunidades para essas pessoas em cima de tudo isso que está vindo, sabe? Então, eu acho que essa questão da cultura, de você levar isso para dentro de casa, mostrar para as pessoas qual é o caminho e fazer com que elas entrem no seu barco, né? Eu falo isso porque no escritório nós temos um programa de gestão de pessoas que é muito importante para a gente, que se chama Todos a Bordo. E o programa é uma imagem, é um quadro do Gottlieb, que é o George Washington atravessando o Rio Delaware. Então, o que que fez, o que que o George Washington fez para motivar aquelas pessoas a entrarem no barco, atravessar o rio e encontrar do outro lado os ingleses e os alemães contratados para a guerra? Quem estava indo tinha soldados, mas tinham colonos também. E o que que ele fez para engajar essas pessoas para atravessar o rio, ganhar a guerra e fazer a independência? Então, eu acho que é a importância de como que você vai trazer essas pessoas junto com você para entrar no seu barco e ter um rumo para onde você vai poder trazer todas essas novas oportunidades. A inovação vai acontecer, cada dia num volume muito maior, uma transformação cada dia maior, né? Eu tenho medo de não dar conta de acompanhar, eu fico vendo meus filhos e não é fácil acompanhar o que eles fazem, né? Então, mas eu acho que essas são grandes mudanças que ainda vêm pela frente. Sensacional, Antônio. Muito legal essa sua visão do futuro aí. Muito legal. E pegando um bonde aí no que você está dizendo, eu acho que as pessoas têm que criar senso de propósito. Tá? As pessoas só vão entrar no barco se trabalharem por propósito e fazer com que as pessoas sintam, né, parte ou a sensação de pertencimento é complicado. E a transformação digital, como você bem colocou, não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? Tem até um livro que eu li que fala tecnologia não é tudo, né? Fazendo um estudo sobre a cultura e a mudança de mindset e das pessoas, né? Que isso é importante para uma transformação. Hoje eu estive aqui com o Antônio Abdala, o Managing Partner da Abdala e Landulfo Advogados. Antônio, muito obrigado pelo teu tempo, pela sua flexibilidade, por essa aula aqui na área jurídica de transformação digital. E com certeza a gente vai manter a nossa conversa sempre ativa aí, porque você é um cara super inovador aí. Muito obrigado. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade, eu que também agradeço o seu tempo, toda a sua história, toda a sua bagagem, é um norte para a gente poder caminhar e realmente, do mesmo jeito que inovação não se faz só com tecnologia, né? A transformação também não se faz só com digital. Concordo com você plenamente e, de novo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder partilhar esse tempo com você. Obrigado a você. Grande abraço. Um abraço, obrigado, prazer.